Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar Vale Representações. Quero agradecer a participação de todos vocês aqui conectados nessa quarta-feira pela manhã. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês falando de viagens e experiências. Eu sou a Paula, sou executiva de contas da Vale. O que vocês precisarem, quero me deixar disponível para qualquer tipo de demanda, de solicitação, contem comigo. Hoje a gente preparou uma apresentação muito especial sobre a Scenic, que quem já conhece sabe que é uma companhia super exclusiva e oferece, sim, experiências ainda mais exclusivas do que os passeios tradicionais que as companhias oferecem. Para a gente poder falar dessas inclusões, a gente tem a presença hoje do Flávio. Flávio, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela participação. É sempre bom estar aqui para a gente poder falar das inclusões, dos diferenciais da Scenic. Vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa para falar hoje. Vamos sim. Bom, para a gente começar essa apresentação, eu quero passar uma mensagem para vocês que a Veli preparou e que diz tudo do que a gente quer realmente passar para os nossos clientes. Imagine você desfrutando de suas paixões durante uma viagem única. Vinho, gastronomia, bike, curiosidades, história e cultura no melhor das 4 estações. E isso a bordo de um cruzeiro fluvial. Aproprie-se de suas novas experiências navegando com segurança por lendários rios. Viva, sinta, experimente cada cidade, cada parada com toda a organização e liberdade. Conte com o conforto de uma hotelaria e culinária de altíssimo padrão, para você se conectar ao redor do mundo de um jeito diferente, de históricos vilarejos europeus aos encantos milenares do Egito e às cores marcantes do Sudeste Asiático. Oferecemos a viagem perfeita. Vale Representações, experiências e conexões ao redor do mundo. Esse vídeo ele é muito inspiracional porque realmente a gente tem aqui no nosso portfólio a viagem perfeita para o seu cliente. Então a gente tem desde experiências de cruzeiros fluviais aqui na primeira parte, então todas essas companhias são companhias de luxo e de excelência no serviço. A gente tem ainda experiências um pouco mais intimistas pelos canais, né, do lado direito aqui nos canais, rios e fretamentos. Chamar a atenção que agora a gente também tem a Belle Amazon, então a Amazônia aqui no Brasil a gente pode oferecer sim. Temos também experiências em iates luxuosos de descobertas e expedições, que estão aqui à esquerda, e a gente tem algumas experiências também nos mares, que é a NCL Holding, então a gente oferece também o freestyle da Norwegian Cruise Line, o requinte da Oceania e da Regent Seven Seas. Então, a gente tem orgulho de oferecer para vocês todas essas companhias que sim vão proporcionar sim a viagem perfeita para o seu cliente. Os nossos canais, então a gente está em todas os canais, né, online. Então, no YouTube a gente tem todos os webinars gravados desde o comecinho, quando a gente iniciou essas apresentações em abril. O Instagram a gente tem várias fotos, um material muito rico para vocês poderem reaproveitar, né, repostar. O nosso site também está muito completo, tem o banco de imagens de todas as companhias, o nosso contato aqui por e-mail, e quem quiser solicitar a inclusão no WhatsApp, na lista de transmissão, é só mandar um e-mail, tá? A gente consegue replicar também a parte dos convites, toda a divulgação, né, as artes, as lâminas, a gente também tem no formato de WhatsApp. Os nossos agentes preferenciais, então a gente conta com parceiros super capacitados pelo Brasil todo para poder atendê-los. A Veli fica em São Paulo, mas qualquer tipo de demanda que vocês tenham também queiram solicitar, nós estamos aqui com os nossos contatos distribuídos. Como eu falei no comecinho, a gente tem uma apresentação muito especial hoje, que é da Scenic Luxury Cruises Tours. Então, o Flávio, ele é gerente de negócios da América Latina. Ele está no grupo faz quanto tempo, Flávio? 3 anos já, Paula. Já faz 3 anos, né? Já faz 3 anos. É uma companhia que a gente não tem reclamação, né, Flávio? Não, a gente não tem problema nenhum no pós-embarque. Realmente o nível de satisfação ele é excelente.
A gente fala que é a companhia totalmente all inclusive, né? Então, vamos passar um vídeo para o pessoal já entender qual é a proposta da Scenic, e aí a gente entra nesses tours exclusivos, que são os tours que são desenhados especialmente para o cliente de vocês. Vele Representações, experiências e conexões ao redor do mundo. Já traz essa atmosfera, né, do que é a experiência com a Scenic. Mas só para recapitular, gente, então a Scenic é uma companhia que atua pelos rios da Europa, principalmente, tem alguns pela Ásia também, algumas opções de roteiros, e ela é uma companhia que oferece tudo incluído na tarifa. Então, desde os traslados de chegada e saída, todas as refeições, com todas as bebidas incluídas, tem frigobar na cabine com as bebidas repostas conforme o gosto do cliente. Todas as experiências estão incluídas. Então, desde o passeio tradicional, né, um city tour mais básico, mas também os tours exclusivos, que é o Exclusive Scenic Enrich, né, Flávio, que a gente veio falar hoje para vocês o que é esse diferencial, né, o Scenic Enrich. Exatamente, Paula. É uma companhia que a gente fala que é verdadeiramente all-inclusive, porque realmente o passageiro ele não precisa gastar com nada depois que ele embarca nos nossos navios. Bebidas, comidas todas, frigobar, atividades, todos os passeios, está tudo incluído. Isso, a gente brinca até, a gente teve uma experiência de uma agência que foi, e ela falou, Paula, eu não tirei a minha carteira para nada, assim, a única coisa que eu gastei foi para comprar um souvenir em terra. Então, realmente, se é aquele cliente exigente, que ele não quer ter a preocupação, né, de tirar, de pensar num gasto extra, ele tem que ter a experiência com a Scenic. E esses passeios são experiências que, assim, só para a gente iniciar, tá? A gente selecionou algumas, todas na Europa, e conforme a gente tiver o retorno de vocês, a gente pode fazer também uma apresentação só sobre as experiências exclusivas pela Ásia. Então, assim, só para iniciar, todas essas experiências, gente, são únicas da Scenic, são exclusivas da Scenic. Então, o que a gente fala de exclusivo? É o horário onde você vai estar naquele lugar, naquele determinado local, e é somente para os clientes da companhia, né, Flávio? Na verdade, a gente tem contratos de exclusividade com todos esses locais que a gente vai mencionar, todas essas atrações. Então, nenhuma outra companhia pode oferecer o mesmo passeio. Isso. Tá? Nesses locais. Então, sim, são experiências exclusivas, e isso está acordado contratualmente com os nossos fornecedores. Isso. E aí a gente fala assim de roteiros a partir de 7 noites, né? A gente tem os mini cruzeiros,
Mas a gente pode pensar assim, gente, a cada 7 noites, ou por exemplo, o mini cruzeiro que a gente vai mostrar também, tem uma experiência enriquecedora, tá? Então, para vocês saberem. Bom, vamos começar então, Flávio, mostrar para o pessoal aqui o que as experiências que a gente selecionou. Sim, vamos lá. Então, vamos começar pela Áustria, né? Pelo Rio Danúbio, que é um dos roteiros principais. E o Flávio vai começar já falando da experiência que é a visita ao Palácio. O Palácio Liechtenstein, isso, em Viena. Esse palácio, ele é uma atração muito interessante, porque ele é um palácio barroco, né, aí de 1700. Ele tem um interior todo no estilo neo-barroco. E esse palácio, ele pertence à família Liechtenstein, a família do Principado, né, de Liechtenstein. E ele tem uma coleção privada de arte, a coleção privada, né, particular do príncipe Liechtenstein, do Prince Liechtenstein, né? Esse palácio, ele é belíssimo, né? Então, a gente não só visita esse palácio, a gente visita o palácio, a gente visita a coleção, são coleções aí de arte, né, do século XVI ao século XVIII, e a gente tem também nesse palácio um concerto, né? Então, não só a gente faz essa visitação, a gente conhece esse local belíssimo, mas a gente tem um concerto exclusivo também para os nossos clientes, para os nossos passageiros. Então, essa é uma das atividades exclusivas, né, que a gente chama de Scenic and Rich, em Viena. Isso, o que o Flávio falou, assim, a gente sempre vai falar um pouquinho da história do que é o lugar, né, porque não tem como, né, Flávio, a gente tem que contar um pouquinho para vocês saberem a importância, mas assim, gente, como ele falou, a gente vai fazer a visita, né, a tradicional visita para conhecer, mas além disso, a gente ainda vai assistir um concerto privativo só para os clientes da Scenic, então, toda a parte de transporte de ida, de volta, tudo é organizado pela companhia. Então, você está na capital da música, né? Então, não tem como você não assistir. Não tem como ir a Viena e não assistir um concerto, né? Isso. A gente oferece um coquetel, tem toda uma atmosfera, é um evento mesmo que a gente faz nesse palácio que é belíssimo. Uma segunda experiência também na Áustria, eu acho linda essa experiência, assim, muito especial, porque a experiência chama o som da música. Então, todo mundo conhece também a Áustria pelos Alpes, né? Pelos famosos Alpes austríacos. E que todo mundo que acho que vê essa foto já lembra do filme, A Noviça Rebelde. Então, eles desenharam essa experiência, assim, especial, né? É exatamente isso. É uma experiência muito especial e única. Então, Salzburg, que é a capital, capital não, desculpa, eu ia falar a capital do Mozart, mas é a terra de Mozart, né? Então, assim, ali você sabe da onde veio a inspiração de Mozart. Então, assim, como se diz, a paisagem muito bucólica, os Alpes austríacos, as igrejas, as construções. E aí eles fazem um espetáculo em uma montanha, um Alpe, né? Uma determinada região ali que eles colocam toda a estrutura para acontecer esse espetáculo que é inspirado no filme. Então ele te transporta para uma outra época, né? Então você vivencia realmente o que é a cultura, que a gente fala também muito nessa imersão cultural. Esse passeio é um passeio único e que ele é acompanhado, além do espetáculo, também de um almoço típico austríaco, lá onde eles colocaram toda essa estrutura. Então, é muito gostoso mesmo, é uma experiência que eu acho que, assim, por mais que a gente visite, né, é muito diferente, né? Você tá com a natureza. Porque essa região é muito bonita, né? A região ela é muito bonita, então só de você ter a oportunidade de desfrutar de um almoço nessa região é muito interessante, é uma experiência muito, muito boa, muito agradável, você contempla aquela vista, é muito bacana. E aí é isso, é uma experiência que eles montam, né? Então eles criam toda essa estrutura para você
e todos os clientes que estão no navio degustarem dessa experiência. Realmente isso vai ficar na sua memória para sempre, tá? Toda essa parte tá tudo coordenado pela companhia. E aí você se vê praticamente no filme, né, Flávio? É verdade, você se sente. É muito interessante você ver essa paisagem onde Cenário criado, né? Cenário, é muito interessante. Além de ser lindíssimo, te remete muito ao filme, sem dúvida. Isso. E aí acompanhado do almoço. Então também isso, gente. Normalmente as experiências enriquecedoras da Scenic também sempre normalmente vem acompanhada de uma refeição já também com as bebidas. Então tudo está incluído, tudo ali disponível para você, tá? Não tem que se preocupar com nada. Lembrando que bebidas, essas coisas, comidas, elas estão incluídas do horário de refeição. Ao longo do dia, da noite, qualquer horário, bebidas e comidas estão incluídas. Isso, e o serviço de mordomo também é para todas as cabines, todas as categorias. Exato. E sim, a gente busca oferecer um jantar, um almoço, um coquetel, em todas as atividades Enrich que a gente oferece. Isso. Bom, depois da Áustria, vamos falar um pouquinho de Alemanha, que a gente fala do Rio Reno, que também é o segundo rio, um dos roteiros mais vendidos. Isso. Vamos falar então do Castelo de Marktburg. Castelo de Marktburg, na verdade eu visitei esse castelo. Esse castelo ele é incrível, porque na verdade ele é o único castelo medieval ali da região do Médio Reno que nunca foi destruído. Então ele é um castelo medieval intacto. Ele é um patrimônio mundial da Unesco, tá? E só para vocês terem uma ideia, ele é do ano de 1117. E o interessante desse castelo, né, não só ver a construção, mas quando você entra nele, você tem, na verdade, você vê exatamente como era o castelo nessa época. Então você tem os quartos, você tem a cozinha, os banheiros, que são bem interessantes. Enfim, você tem todos os cômodos exatamente como era um castelo naquela época. Um castelo como era um castelo medieval. E isso é muito interessante. Você, na verdade, viaja no tempo. Está tudo muito preservado, né? Está tudo muito como era. É incrível. É incrível você imaginar que você tem uma construção tão bem preservada, né, com todos os detalhes, como era uma cozinha, como era um banheiro, como eram os quartos naquela época, como era tudo nos dias de hoje, né? Estar numa construção tão antiga como essa, totalmente preservada nos dias de hoje, é uma experiência incrível. E no final do passeio pelo castelo, a gente oferece um banquete medieval. Então, mais uma vez, uma refeição, porque a gente está comendo o tempo inteiro, né? A borda é impressionante. Mas sim, a gente tem um banquete medieval no final do passeio. É um passeio que realmente vale a pena, fora a vista que você tem lá de cima do castelo. E eu queria complementar, Flávio, que assim... impagável. E complementar, gente, que nessa rota, né, do Rio Reno, que a gente tem o desfiladeiro de castelos, a gente tem uma parte muito contemplativa. Então, a gente vislumbra, né, vê os castelos. E aí, esse passeio, em especial, ele te leva para dentro do castelo, para você realmente conhecer as dependências, que nem o Flávio falou. Então, é algo muito diferenciado também, né, Flávio? Porque a gente vê os castelos, mas aí entrar num castelo, e esse é um dos muito especiais, né, dos que tem no desfiladeiro de castelos, porque completamente conservado. Exatamente. E lindo, né? Intacto, lindo. Muito lindo e muito interessante. Entrar num castelo desse é muito interessante. Então, esse é também um dos passeios que a gente pode destacar, que é um Scenic Enrich. Outro palácio, porque realmente esses roteiros que a gente fala pelos rios da Europa é muita história, né? Muita arte, muita cultura. Europa? Então Europa é no geral. Pode falar, Flávio. O que você ia falar? Não. Eu falei que a Europa é isso, né? Não tem como visitar a Europa e simplesmente passar por essas coisas e não entender a história por trás, né? A Europa
você precisa entender, você tem que, né? E a gente, na verdade, organiza tudo isso para as pessoas conhecerem história, entenderem a história por trás, porque tudo ali tem um sentido, tudo tem significado. E poderem vivenciar, né, essa história que é tão antiga, que eu acho isso, assim, um ponto muito alto do Cruzeiro Fluvial, que é isso. É a gente estar em lugares super bem conservados e que são lugares super antigos, que nem o Flávio falou, um lugar de 1100, gente. Então, assim, esse palácio que a gente colocou aqui também, que é o Palácio de Rastat, ele é um palácio construído em 1700. Então, o Cruzeiro Fluvial, ele proporciona, sim, essas experiências e destaca muito a história das cidades onde ele visita, tá? Esse é um dos palácios que tem no sul da Alemanha, um dos mais bonitos, assim, magníficos, né? A palavra é magnífico, porque realmente é lindo, é todo com esses detalhes. Esse palácio, ele é também da arquitetura barroca, né? Então, é dessa época que a gente fala. E lindo, assim, e aí nesse palácio, além da visita, da gente conhecer o palácio e os jardins dele, a gente também tem um concerto. Então, é um diferencial. Então, você vai realmente, nem as fotos estão aqui para vocês verem, vai se produzir, porque é uma noite especial, tá? E aí você tem o privilégio de poder também assistir um concerto dentro desse palácio. Então, normalmente, você faria visita, mas aqui na Scenic, não. Eles juntam a experiência para realmente ficar muito completa. E também, como o Flávio já falou na outra visita do outro palácio, também acontece um coquetel. Então, é toda uma atmosfera que é criada durante esse passeio, tá? E é um passeio noturno, então é um concerto noturno. Exatamente. Rápido. Portugal. Quais são os passeios que a gente destacou para vocês pelo Rio Douro? Essa igreja é linda, gente. A igreja de São Francisco. Vamos começar então falando da igreja de São Francisco, né? Essa igreja, né, que está situada no Porto, ela é uma igreja que tem arquitetura aí gótica e barroca, tá? É uma igreja aí que a construção data de 1410, assim, foi finalizada em 1410, né? Obviamente essas construções começam muitos anos antes. O grande atrativo dessa igreja, sem dúvida, é a beleza interior dela, né? O interior dela, como vocês podem ver na foto, é simplesmente incrível. Então, ele é todo em madeira esculpida e revestido em ouro. Então, dá para ter uma ideia nessa foto do que é. Nesse passeio, a gente também oferece um concerto privado. Então, é mais uma experiência que tem um concerto. E, assim, é um lugar perfeito para desfrutar dessa beleza do lugar mesmo. É um lugar para você contemplar a beleza de uma arquitetura como essa, de um interior como esse. É um lugar que, estando em Porto, precisa ser visitado. Você sabe que a gente tem uma parceira portuguesa e a gente fez até uma apresentação sobre o Rio Douro, né? E eu lembro que quando eu conversei com ela antes de fazer a apresentação, ela falou: não tem como ir no Porto e não conhecer a igreja de São Francisco, gente, porque realmente não é nem uma questão de religião, é realmente uma questão dessa arquitetura, de todo esse trabalho, que nem o Flávio falou, né? Tudo esculpido em madeira, com esses detalhes em ouro. É muito bonito para os olhos. É realmente uma experiência que você não consegue, às vezes, nem descrever direito, porque é muito sensorial, né? De você ver lugar, assim, a parte de cima toda pintada à mão, né, Flávio? E muito bem conservado. Isso não tem como a gente não comentar mesmo, gente, porque a Europa é toda muito conservada, né? Os pontos turísticos, assim, os pontos importantes de ser visitados. Desfrutar aí de um concerto nessa igreja, né, é um item a mais. Algo, você tem toda a acústica, né, de uma igreja, você tem e toda essa beleza da construção e da arquitetura do interior todo em ouro, né? Isso. É muito bacana. Ainda em Portugal,
um Scenic Enrich, que é a Vila de Provenzende. Essa vila super charmosa, né, dessas ruazinhas pitorescas, e que a gente passa a parte da manhã nessa vila, então também vem aquele contato com o povo local, então a Scenic organiza essa visita na parte da manhã, onde você vai vendo as casinhas, visita uma padaria típica, né, de Portugal, que é super famosa, então passa a parte da manhã. Depois dessa padaria que a gente faz a passagem, a gente faz também uma parada em uma igreja para assistir um recital. Depois desse recital, a gente segue para uma degustação de vinho, porque também falando de Portugal, não tem como a gente não ter experiência com os vinhos vinho do Porto, os vinhos da região. Então lá a gente tem uma degustação que é num hotel, né, na mansão como que eles chamam? Eu anotei aqui, Mogarde Calçada. Então, é um lugar muito famoso que fica nessa vila, e aí você tem essa degustação de vinhos. Depois da degustação de vinhos, a gente segue para uma casa onde as pessoas vivem, tá? Uma família realmente portuguesa vive nessa casa, na Vila de Provenzende, e lá acontece um almoço para a gente finalizar a nossa experiência. Então, isso eu também acho muito gostoso, que a gente tem contato com o povo local. Então, imagina você ter um almoço numa casa de alguém que realmente vive lá desde, né, sabe-se lá de quantas famílias que já passaram por aquela casa. E essa vila é realmente uma vila muito charmosa. Então, esse é uma outra experiência da Scenic enriquecedora. Agora, indo para a França, porque a França também tem algumas experiências que a gente destacou, tem outras experiências, tá, gente, para vocês saberem. A gente destacou algumas que a gente achou interessantes, mas tem outras também que também são interessantes, mas senão ficaria muito longa a apresentação. Flávio vai começar pelo principal, né, que eu acho que não tem nem como. Acho que a própria foto já fala, o nome já fala, o vinho que é servido já fala. É o Palácio dos Papas, né, em Avignon, na França. Na verdade, essa é uma das maiores e mais importantes construções góticas da Idade Média. Então, já começa por aí, né? Ele, obviamente, é um patrimônio da humanidade, da Unesco, exato. Esse lugar, ele foi fortaleza, né? Foi uma fortaleza e foi palácio também de 9 papas no século XIV, tá? É um lugar que também tem, obviamente, tem muita história, obviamente tem muita coisa para ser vista, tem muita coisa para conhecer, para explorar. E como na maioria dos passeios, a gente tem aí também mais a gente tem um jantar, na verdade. Né? A gente tem um jantar que é oferecido no palácio. Tá? Então, mais uma experiência. De alta gastronomia, porque a França também, quando a gente fala de França, a gente não tem como não falar dos vinhos, né? Dos vinhos da região, que é uma região propícia, muito famosos, e da gastronomia, né, Flávio? Porque a França, ela é mundialmente conhecida como a alta gastronomia, o berço da alta gastronomia. Exatamente. A gastronomia, ela, na verdade, não dá nem para falar muito, porque, assim, é incrível. O cuidado, os pratos, como eles são cuidadosamente selecionados para refletirem a região que está sendo visitada, né? Então, tudo isso monta uma atmosfera de uma experiência única. Além da gastronomia, dos vinhos, a gente também não pode deixar de falar dos castelos, né? Então, o Château de la Roche-Guyon, eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Mas eu estou tentando aqui, gente, mas qualquer coisa me corrijam. E essa é uma visita que eu até conversei com o Ricardo é apaixonado pela França e ele destacou, ele falou, Paula, essa é uma visita que a gente tem que sim mencionar, porque é um castelo que fica, esse a gente já vê que são mais ruínas, né? Ele fica construído aqui nessa rocha, né, nas margens do rio Sena. Então, ele é o roteiro que faz pela região da Normandia, na França. E você tem a visita nesse castelo. E, além da visita, você também vai ter um concerto musical
é uma música clássica, né, dos músicos famosos da região também, que fazem esse espetáculo para os próprios clientes da Scenic. Esse castelo é um castelo bem antigo, né, a gente vê, que é da época da era medieval, então também te remete a uma outra época. Eu acho isso também muito legal, porque a gente vai ter diferentes épocas, né, diferentes eras. Então, para quem gosta de história, realmente é uma experiência muito completa. Eu estava vendo esse palácio, ele, na verdade, ele tem uma combinação de estilos medievais, renascentistas e clássicos. Olha aí. Eles foram fazendo Modificações? danças, isso, ao longo do tempo. Então, você consegue ali ver vários elementos. Várias mudanças, né? Várias épocas, né? No mesma construção. Exato. E fora a vista privilegiada, né? Porque a gente está ali na encosta ali, então a gente tem a vista do Rio Sena ali de cima e desse vilarejo embaixo, super charmosinho, assim, que é bem típico também na França, né? Esses vilarejos charmosinhos, assim. Exato. Então, esse é um dos chateaus que a gente faz a visita, e o segundo é essa experiência que o Flávio vai falar para a gente. O Le Bassin de Lumière, ele é um lugar... esse realmente é diferente de todos os outros que a gente viu até agora, porque esse lugar, ele era uma antiga base de submarino, né, e ele foi transformado no que é hoje o maior centro de arte digital do mundo. Ele é em Bordeaux, né, e assim, o que a gente, nesse local, assim, então esse local ele fica, ele está aberto só para os nossos clientes, os clientes da Scenic, os passageiros da Scenic, né? Você é recepcionado com uma taça de champanhe, desfruta do lugar, vê tudo que o lugar tem para oferecer, ou seja, é um centro de arte digital, tá? Por isso que se chama a Bacia das Luzes. E assim, é um passeio exclusivo. Eu acho que isso é interessante. Assim, o lugar está todo somente aberto para a gente. Com exclusividade. E eles acho que é reprojetar, né, as telas famosas. Então a gente está vendo aqui bem no meio, né, um quadro super famoso, e onde eles acho que é reprojetar, que a gente pode falar. Projetar. Projetar. Então, é uma experiência muito diferente também. Eu acho que isso que é enriquecedor, né, Flávio? Além de serem experiências incríveis de história, tem também umas inusitadas, né? Umas visitas inusitadas. É uma mescla aí do moderno com o antigo, que ficou muito interessante. Bom, próximo chateau, eu fiquei com os castelos para apresentar para vocês. Eu sou também muito encantada com os castelos. Eu acho que desde os contos de fadas que a gente lê, né, quando é criança. E esse é um chateau também lindo, chama Chateau de Agasaki. É um chateau que fica na região de Médoc, no interior. É uma região super propícia para vinho, também é 15 minutos de Bordeaux. Esse é um castelo do século XIII, e é nesse castelo que também funciona uma propriedade vinícola, porque a região é uma região que a gente fala que como se diz, respira vinho, né, gente? Porque Bordeaux é a região onde a gente realmente fala, quando o passageiro ele tem aquela paixão por vinhos, todas as regiões são muito propícias, mas Bordeaux é onde todos os dias você tem uma experiência voltada para os vinhos. E é nesse castelo, nesse chateau, que a gente também vai assistir um concerto, tá? E esse concerto, ele é um concerto também que acontece na parte da noite, e é um concerto que a gente tem também a experiência junto com as degustações de vinhos. Esse é uma experiência incrível. Para quem gosta de castelos, é uma prova, né? Uma prova dos castelos, então você também faz a visita dentro do castelo. E essas são as experiências que a gente destacou para a França. E agora a gente vai falar também de um roteiro que é um roteiro especial que a Scenic faz. Ela navega então pela Rússia. A gente até fez uma apresentação, né, Flávio? Nem lembro, já faz tanto tempo, acho que foi começo do ano que a gente fez, assim, maio, talvez. Foi mais para abril, eu acho.
por aí. Abril, maio, a gente fez a apresentação do roteiro pela Rússia, teve muita adesão, as pessoas gostaram muito, e aí a gente destacou 2 experiências que que a Scenic oferece. A primeira é uma visita ao museu, o Memorial da Cosmonáutica. Então, para quem sabe, a Rússia foi responsável por enviar o primeiro homem, o primeiro ser humano para a Lua, né? Foi o Yuri Gagarin. E aí a gente tem uma visita super especial, super diferente, né? Porque a gente fala de Rússia, vamos visitar o Kremlin, os museus, tudo, mas aí a gente tem um museu muito diferenciado que conta a história da cosmonáutica. Então, esse é um passeio bem diferente, bem especial e que a Scenic oferece para os clientes, tá? A segunda experiência, o Flávio vai contar um pouquinho, que também é um balé que a gente não pode deixar de assistir. Só voltando um pouco no Museu da Cosmonáutica, a gente, um grande diferencial desse passeio é a apresentação de um cosmonauta, né? Sim, você tem contato com um cosmonauta, gente. Esqueci de comentar isso. Desculpa, é verdade, Flávio. Obrigada. Não, tem um cosmonauta, ele faz uma apresentação. É bem legal, tem muita informação e é uma informação de quem, né, já esteve lá. Você tem um contato, né? Imagina, conhecer um cosmonauta é realmente uma experiência diferenciada, porque não é todo dia que a gente encontra um. Exato. Obrigada por me complementar. Realmente me faltou isso. Agora o Flávio vai falar um pouquinho do balé. A gente... uma outra experiência agora em São Petersburgo é uma experiência de balé, né? Uma apresentação de balé no palácio do príncipe Vladimir. Então, Prince Vladimir Palace. Esse palácio é um palácio imperial, foi construído em 1872. Para você ter uma ideia do tamanho desse palácio, dessa construção, ela possui 360 cômodos. Foi construído por terceiro filho do imperador Alexander II. Esse palácio, um outro fator, assim, uma outra característica dele que é muito interessante é que ele provavelmente tem um interior, assim, ele é considerado por ter o interior mais autêntico e mais bem preservado de todas as residências imperiais em São Petersburgo. Então, você imagina que vocês sabem que museus, essas construções, essas residências imperiais em São Petersburgo, elas são muito bem preservadas, né? E essa ainda é considerada por ser a mais autêntica de todas. E é nesse cenário, é nesse lugar que a gente oferece o balé, uma apresentação de balé. Afinal de contas, ir à Rússia e não assistir uma apresentação de balé, né, é a mesma coisa que ir ao Rio e não vir ao Redentor. Enfim, o balé para eles é o nosso futebol, digamos assim. E num ambiente muito especial, né, Flávio? Que eu acho que isso ficou muito evidente em todas as experiências que a gente quis apresentar para vocês. Então, nada é num lugar, assim, simples, né? É realmente um lugar muito especial que tem tudo a ver com o que vai ser visto, o que vai ser apresentado para o cliente, né, para o passageiro. Exato. Eu acho isso muito especial. E aí, como eu falei, a gente tem uma apresentação de Rússia, se vocês quiserem ver, na época, a gente até colocou um pouco do palácio, que tem outras fotos para ter a dimensão do tamanho do palácio. Tá no nosso YouTube, se vocês quiserem, vão lá em playlist, vai em Scenic, tem lá a apresentação de Rússia. Bom, gente, essas são as experiências, tá? Tem outras experiências, e como eu falei, conforme o retorno de vocês, se vocês quiserem, a gente monta também uma apresentação das experiências que tem na Ásia também, que também são muito especiais. Agora vamos falar um pouquinho do que a gente pode ofertar, né, para 2021, 2022, o que vem pela frente aí para a gente oferecer. Então, a Scenic tem uma novidade, que são os mini cruzeiros. Até o momento, antes eram cruzeiros a partir de 7 noites, e agora a gente pode oferecer uma experiência um pouco mais curta para aquele cliente que não tem todo o tempo, né, os 15 dias pela Europa. Então, quem quiser sentir um pouquinho o que é a experiência de Scenic,
a companhia oferece agora os mini cruzeiros, né, Flávio? Não só para quem não tem tempo para ficar na Europa, mas às vezes a pessoa ela quer mesclar um terrestre compor, né? Exato, exato. E esse roteiro, são 4 noites, 5 dias, ele liga 2 cidades muito especiais, né? Ele vai de Viena até Budapeste. Grandes capitais. Grandes capitais, um roteiro belíssimo, cidades muito interessantes no meio do caminho. E ele está, né, pelo tempo, né, até pelo valor dele, ele está num preço muito, muito bom. Você consegue facilmente mesclar, agregar o fluvial a uma viagem mais longa, uma viagem terrestre, talvez. Isso é até uma coisa interessante para quem, às vezes, não tem receio de fazer fluvial, será que eu vou gostar e tal? É uma opção bacana. Mesclar um fluvial com um terrestre aí na Europa. Sim, e muitas vezes também o cliente ele vai a trabalho, né? A gente lembra que recebia muita solicitação também de congressos, né? Então também pode aproveitar e conjugar assim a viagem, tá? E tem o que e sente um pouco o que é a experiência de navegar com a Scenic. Bom, as nossas brochuras são todas online, né? Até o momento. Então, para quem quiser solicitar a brochura de 2021, está disponível no nosso site, então entra no veli.tour.br, coloca lá em catálogos, e ali tem toda a programação, então para vocês saberem também quando acontece o Scenic Enrich, tá? Qual é o roteiro, em qual dia normalmente ele acontece, é destacado no dia a dia da brochura. E as ofertas que a gente tem hoje aqui para trazer para vocês, que são ofertas muito especiais, e que são ofertas para a gente programar para 2022, 2023. É isso mesmo, Paulinha. Assim, a gente está sentindo o mercado, a gente está entendendo a situação que as pessoas, alguns receios que os passageiros estão tendo de planejar uma viagem agora, até para 2021. E a gente percebeu que a procura aumentou bastante para 2022. Então, a gente resolveu antecipar ofertas para 2022, né? A gente volta a navegar em abril de 2021. Nós temos também promoções e ofertas para 2021, mas a gente resolveu fazer ofertas mais agressivas para 2022, até porque 2021, gente, a gente está com muitos passageiros aí que foram represados na crise, né, que estão remarcando para 2021. Então, 2022 certamente tem mais disponibilidade, certamente é mais fácil escolher data, roteiro, cabine. E a gente, com isso, veio com promoções, tá? Então, aqui a gente mostra a Scenic, por exemplo. Então, a gente está com desconto aí de até $1.800 por pessoa, tá? E além desse desconto, mais um desconto adicional de 10% do valor do cruzeiro. Tá? Então, realmente é um desconto bem agressivo. Quem quiser aproveitar para já garantir a reserva para 2022, é uma excelente oportunidade. Agora, importante dizer também que a gente entende que muitas vezes as pessoas têm medo de fazer essa antecipação e depois, se eu precisar remarcar, eu vou pagar multa. Então, a gente também está com uma política de flexibilidade, de remarcação. Então, a gente está oferecendo também... Deixa eu passar, Flávio. Deixa eu passar aqui, só recapitulando. Então, gente, esses são os descontos, tá? Essas lâminas a gente tem por e-mail, por WhatsApp, para quem quiser divulgar. Então, saídas de 2022 e 2023, os descontos são muito agressivos, como o Flávio falou, então são oportunidades, sim, de antecipar a sua reserva, programar a sua viagem, tanto no grupo todo, né? O grupo Scenic, que para quem já conhece sabe que tem tanto a Scenic, que é o All Inclusive, a Emerald, que vem com uma proposta de custo-benefício, né? O melhor custo nos rios, que tem descontos de até 2.500, mais os 10%, e também para as experiências de iates. Então, o Scenic Eclipse e o Emerald Azurra, que vai ficar pronto ano que vem. É ano que vem, não é, Flávio? Eu tô certa, né? 2021, Sim. Final de 2021.
Isso. Então, assim, essas são as promoções. É uma campanha que a gente tem a vigência agora em novembro e dezembro, tá? Inicialmente, esse é o período que vai vigorar essa promoção. E o Flávio estava falando do quê? Ah, tem receio de marcar sua viagem para 2021, cadê, 2022, 2023? Então, a gente tem aqui, a companhia vai oferecer duas opções, né, Flávio? A política flexível, que já é gratuita. Exato, então, falando que, né, se eu precisar remarcar, então, assim, excepcionalmente, né, a gente está oferecendo uma política flexível de remarcação. Então, o cliente ele pode remarcar até 60 dias antes do embarque, sem multa. Então, todo o valor que ele pagou até 60 dias antes do embarque vai ser remanejado para... Tá? Então, essa é sem custo nenhum, essa já está incluída, é uma política nova, em caráter excepcional, obviamente, que a companhia está oferecendo. Tá? Além dessa política flexível, a gente está lançando um programa, que é um plano, é um seguro, que é o Platinum Protection Plan. Nesse caso, quem quiser pagar um valor adicional aí no ato da reserva, é um valor de $295 por pessoa, ele vai ter a flexibilidade de poder cancelar o roteiro dele e ter reembolso integral. Tá? Como que funciona? Então, efetuando o cancelamento até 31 dias antes do embarque, 100% de reembolso. Tá? Não tem multa. Até 15 dias antes do embarque, a gente reembolsa 70% do valor. Então, é bastante flexibilidade, né? Você pode remarcar isso sem ter custo nenhum, não precisa fazer seguro, não precisa fazer nada, 60 dias antes. Ou você pode fazer um seguro que te oferece o reembolso até 31 dias antes do embarque. Ou 15 dias, né, 100% 31 dias, 15 dias antes do embarque, 70% de reembolso. Isso. Tá? E isso para reservas a partir de janeiro de 2022. Então, é realmente para aquela pessoa que vai se programar. Então... Fala, Flávio. Oi, Paulinho, desculpa que falhou aqui. Só uma observação, tá? O Platinum Protection Plan, ele está disponível para saídas a partir de janeiro de 2022, tá? Mas o outro plano, que é gratuito, a outra política de cancelamento, essa política flexível, ela está válida também para os roteiros de 2021, tá? Importante deixar isso claro. Para 2022, então, a gente pode oferecer tanto aqueles descontos que a gente passou para vocês, né? Esses descontos promocionais, e junto com esses descontos, você pode oferecer para o seu cliente esse seguro. Ele não é um seguro saúde, tá, gente? Ele é um seguro para realmente proteger, né? Para dar uma viagem mais tranquila, para se programar com mais tranquilidade. Então, assim, eu comprei a minha viagem para 2022 em maio de 2022. Chegando próximo da viagem, eu tive algum imprevisto, né? De saúde, de qualquer tipo de imprevisto, você pode acionar o cancelamento e reembolsar o seu valor, tá? E esse valor do seguro, como o Flávio falou, é 295 por pessoa. É um valor ainda vai ser comissionado para vocês, tá? E esse valor que a gente colocou aqui de referência é para o grupo Scenic de Rios. Está o valor do Emerald, do Scenic Eclipse e do Emerald Azurra. Mas é um programa para realmente você conseguir fazer a sua venda com um pouco mais de tranquilidade. Só uma observação. Esse programa esse Platinum Protection Plan, ele tá relacionado muito à pandemia, tá? A questão da COVID. Então, problemas, ele está relacionado a cancelamentos referentes a problemas de saúde ou problemas relacionados ao próprio COVID, tá? Não só de saúde, mas se houver algum problema que impeça o embarque relacionado à pandemia, relacionado ao tema do Covid, ele vale, aí sim, é oferecido esse reembolso integral. Isso. Bom, dúvidas vocês também têm canal aberto com a gente, tá? A Velha está disponível para qualquer tipo de dúvida.
É um seguro, é um programa que foi lançado agora, recentemente, e o que vocês precisarem, contem com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, dos passeios, e precisando de informação, ou se vocês gostaram e querem que a gente monte uma apresentação de Ásia, manda pra gente, deixa aí no chat os comentários. E Flávio, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente na manhã de quarta. Eu que agradeço, Paula, obrigado. Obrigado a todos pela participação. E a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Em abril de 2021 a gente volta a navegar e esperamos que tenhamos anos melhores aí pela frente, né? Depois de um ano tão difícil como 2020, 2021, 2022, com certeza serão anos bem melhores. Ah, com certeza, Flávio. Está todo mundo precisando muito de viajar, de experiência, e é isso. As companhias que a gente oferece são companhias muito seguras e que pensam muito na tranquilidade e na segurança dos clientes. Então, pessoal, fiquem bem. A gente se encontra na próxima, daqui, não essa próxima semana, a outra. E é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.